Amém? Quem achou? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Fecha os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós queremos nessa noite receber algo do Senhor. Nós sabemos que nós não viemos aqui à toa. O Senhor tem uma palavra rema aos nossos corações. O Senhor tem uma palavra de direcionamento para nós. E que nós possamos estar sensível àquilo que o Senhor tem para fazer. Nada é por acaso, Senhor. Que o Senhor me use de uma forma extraordinária nas tuas mãos, Senhor. Não me deixe distorcer nenhuma palavra, nenhum ponto da tua palavra, Senhor. Que eu possa ser cristocêntrico em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é voltando à essência. Meus irmãos, Deus tem me incomodado, e eu conversando junto com a Stephanie, eu falei, cara, o que a gente vai falar? Ou qual o sermão que a gente vai preparar para essa galera? E Deus colocou em nossos corações voltando à essência. É verdade que muitas vezes, ao decorrer das nossas vidas, a gente acaba perdendo a essência devido aos acontecimentos que acontecem com a gente. Os desafios, às vezes os gigantes, as barreiras se levantam, e isso acaba fazendo com que a nossa essência seja perdida de alguma forma. E eu não queria falar só desse ano, mas eu acredito que nesse ano você já teve muitos gigantes, muitos desafios, muitos problemas que talvez te desanimaram de alguma coisa. Talvez te desanimaram de alguma forma e você perdeu a sua essência. A essência que Deus tem colocado no seu coração desde quando você iniciou a sua jornada de fé. E hoje, lendo esse versículo de Lucas capítulo 5, versículo 9 até o 11, eu quero falar um pouco e discorrer sobre a história desse grande homem chamado Pedro. Vocês já ouviram falar de Pedro? Sim ou não? Sim ou não? Amém. E eu quero falar com vocês um pouco desse homem, porque ele é um homem que muita gente se identifica pela personalidade, pela forma de ser, como Pedro agia, como Pedro fazia. E eu quero falar para vocês que hoje é noite de a gente voltar à essência. Amém? Vocês acreditam nisso, sim ou não? Amém. Quem foi Pedro? Quem foi esse homem? Pedro nasceu em Betsaida. Ele era filho de João, irmão de André. Pedro era casado e empresário de pesca. Esse era Pedro. Mas quem mais era Pedro? Esse homem é um símbolo da fragilidade humana, da inconstância humana. Pedro era um homem muito frágil, ele era muito inconstante na sua vida. Se a gente for pegar a Bíblia dos Evangelhos e ver e estudar a fundo a história de Pedro, a gente vai ver que ele era muito emocionado. Como diz nosso pastor Daniel, Pedro era aquele crente aleluiado. Pedro era o cara que ele topava na hora e depois dava uma segurada. Não fazia aquilo que prometia. Pedro subia ao céu de uma forma surpreendente, mas ele descia também de uma forma muito surreal. Ele era muito explosivo para os dois extremos. Então Jesus dava uma ordem para Pedro, não, vamos, pá. Mas ao mesmo tempo Pedro falava assim, ei, não, Jesus, não vou. Então Pedro ia ao céu revelando quem Jesus era, mas também ia ao inferno, falando para Jesus que não deixaria Jesus ir para a cruz, por exemplo, querendo segurar o propósito de Jesus. Pedro era um dos 3 mais próximos de Jesus. Pedro viu a transfiguração e muitos milagres. Ele era privilegiado. Ele era um dos 3 que andava com Jesus. Imagine você ser um dos 3 caras que anda com Jesus.
Ia ser da hora, né, amor? Falei. É ou não é? A gente ia ficar doido. Mas Pedro estava lá com ele. Pedro viu a transfiguração, subiu no monte, viu Moisés e Elias. Pedro foi tão privilegiado, irmão, que até Jesus curou a sogra dele. Olha só que bênção, hein? Muitos querem que a sogra, né, vai para lá, fique longe. E Pedro, não, Jesus, vem curar minha sogra aqui, eu amo ela. Então Pedro, ele era esse homem. Pedro era aquele que muitas vezes, as coisas que Jesus estava empolgado, ele estava cansado. Muitas vezes Jesus saía para orar com os três, chegava no momento da oração, Pedro estava dormindo. Essa é um resumo da história de Pedro. E a verdade é que ele representa muito de nós, sim ou não? Sim ou não? Pedro, ele representa essa fragilidade. Muitos de nós acontece que nós somos frágeis às vezes. Às vezes a gente é impulsivo. Às vezes a gente, na nossa decisão, a gente não para pensar. A gente vai e toma aquela decisão e depois a gente para e pensa e fala, o que eu fiz? Às vezes a gente se compromete com alguma coisa que a gente não vai conseguir cumprir, mas mesmo assim a gente se compromete. Muitas vezes a gente dá uma palavra que a gente não vai cumprir, irmão. Esse era Pedro. E esse somos nós. Pedro representa muito nós. Eu fiquei estudando a história de Pedro e falei, Jesus amado, eu sou muito pecador, viu? Igualzinho Pedro, misericórdia, Jesus. Pedro era daquele tipo sanguíneo, irmão. Mas ao longo da sua jornada, Pedro foi perdendo a sua essência. Como assim, Wesley? No livro que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 5, versículo 9 ao 11, a gente vê o primeiro contato de Jesus com Pedro. Então Pedro ali é chamado para ser um discípulo de Jesus, para andar com Jesus. Então ali a essência de Pedro é estabelecida. E Pedro, ele não pensa muito. Pedro, ele fala, não, Jesus, eu vou largar tudo. Eu vou largar a minha empresa, eu vou largar os meus amigos, os meus irmãos, a minha família, e vou te seguir, vou caminhar nessa jornada. Então Jesus, no primeiro contato de Pedro, teve essa essência firmada sobre ele. E eu acredito que acontece isso muito com nós. Eu acredito que isso acontece muito com a gente. Por quê? Muitas vezes, se não foi aqui na Lagoinha, foi em alguma outra igreja, você veio aqui na frente e teve um primeiro contato com Jesus. Você estava aqui num culto como esse e você teve um primeiro contato com Jesus. E a sua essência foi estabelecida ali. E se a gente for pegar a história de Pedro, a gente vai ver que Pedro começa a viver muitas coisas com Jesus empolgado. Então Pedro vive um milagre. O primeiro milagre que Pedro vive é que ele carrega a rede cheia de peixes. Então ele está lá a noite inteira pescando e não pegou nada. O cara conhecia o mar, irmão, melhor do que ninguém. E aí do nada aparece ele de manhã. Tô brincando. Do nada aparece ele de manhã, um cara aleatório, e fala para ele, Pedro, o que aconteceu? Não pesquei nada. Então joga a rede do outro lado, irmão. E de repente ele puxa a rede cheia de peixe. Você já conhece a história. Ele fala, caramba, a essência foi estabelecida ali. Ele fala, cara, se eu nem conhecia esse cara, eu já vivi essa experiência com ele. Imagine se eu conhecesse. Imagine se eu andasse. Se eu estivesse cada passo ao lado dele. Como que seria isso? Então Pedro começa a largar tudo e vai com Jesus. E aí Pedro vive uma experiência, vive outra. Mas a verdade é que Pedro era um crente aleluiado. Pedro era impulsivo. E ao longo dessa jornada também, com muitas experiências, vidas boas com Jesus, muitos milagres. Ao mesmo tempo, Pedro, ele também teve os seus desafios. Ele também teve as suas dificuldades e os seus gigantes. E eu quero falar com vocês que ao longo da nossa jornada de fé, irmãos, eu não sei você, mas você pode estar desanimado e ter perdido a sua essência
por conta desses desafios e por conta dessa jornada como Pedro. A primeira coisa que eu quero falar de Pedro, aonde ele começou a perder sua essência, é em Marcos capítulo 8, versículo 31 ou 2. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Ali, Jesus está com Pedro e de repente Jesus fala para Pedro e para os seus discípulos: é chegada a minha hora, eu vou precisar morrer, mas eu vou ressuscitar. E de repente, Pedro tenta impedir aquilo que Jesus estava falando. Fala: não, Jesus, não vai acontecer isso com você. E Jesus dá uma em Pedro. E Pedro fala, mas Pedro não pensou no propósito que era aquilo. Jesus não ia morrer à toa. Jesus tinha um propósito para que ele viesse morrer. E era esse propósito que precisava acontecer. Esse propósito precisava se cumprir. Mas Pedro queria impedir isso. Isso já foi uma das coisas, de uns desafios que Pedro enfrentou, que desanimou ele. E foi fazendo com que ele perdesse a essência. O segundo ponto é lá em João capítulo 18, versículo 9 e 10. Pedro sai com Jesus e mais alguns discípulos, e de repente chega Judas e os soldados. E os soldados veio para prender Jesus. E Judas todo para frente, e Pedro todo para frente, todo sanguíneo. Não, Jesus, ninguém vai te prender, fica tranquilo. E começou uma guerra do nada, e já dá uma espadada e corta a orelha do soldado. Irmão, era o propósito que Jesus tinha que passar. Era o processo. Jesus ele veio para cá com uma missão. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Deus nunca trouxe Jesus para nós como segunda opção. Desde Gênesis, a primeira opção, o primeiro propósito sempre foi Jesus, irmão. E Pedro sempre tentando impedir aquilo que Deus queria estabelecer aqui na terra, porque se Pedro impede Jesus de morrer na cruz do Calvário, eu e você não estaria aqui hoje, você não estaria me ouvindo, o véu não seria rasgado, ia ter que ter um sacerdote amarrado uma corda e ia mandar o Caleb lá, amarrar uma cordinha no Caleb. Vai lá, Caleb, entra lá no Santo do Santo, vamos ver o que vai acontecer. Se estiver em pecado, já cai duro. Então, meus irmãos, a verdade é que, mais uma vez, Pedro tenta impedir aquilo que Jesus estava fazendo, cumprindo o seu propósito. E ali, Pedro vai perdendo a sua essência. Capítulo 14 de Marcos, versículo 28 e 29, o terceiro ponto que eu quero colocar com vocês, é onde Jesus, mais uma vez, fala da sua morte, e Pedro se acha o melhor que todos os discípulos. E ele fala: você pode ir para onde for, que eu vou te acompanhar. Eu nunca vou te abandonar, Jesus. Mas ali Pedro, ele está falando que os outros discípulos não são ninguém, que ele é melhor que todo mundo. E mais uma vez ele não quer deixar Jesus ir para a morte. Ei, Jesus, eu sou melhor que eles. Eu vou te proteger, fique em paz. Se o Senhor tiver que morrer, eu vou morrer junto. Se o Senhor for cuspido, eu vou ser cuspido junto. Se o Senhor for chicoteado, eu vou ser chicoteado junto. E a verdade é que muitas vezes, irmãos, eu e você, fazemos promessas com Jesus que nós não vamos cumprir. E não é Jesus que está colocando no nosso coração, e não é o Espírito Santo que está colocando no nosso coração. Nós que afirmamos isso, e acabamos nos decepcionando, e colocando a culpa em Jesus, porque a gente afirmou um propósito que Deus não falou com a gente, e a gente não consegue cumprir. E começamos a ficar magoado, chateado, arrasado. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: toma cuidado com os propósitos que você firma sem Deus falar. Meus irmãos, eu e a Stephanie, alguns aqui já escutaram o nosso testemunho de namoro, mas eu e ela não nos beijamos no casamento. Cadê minha esposa? Ela foi lá no X, né? Eu e ela, pensei que ela estava ali da Vicky. Eu e ela firmamos um compromisso de não beijarmos no namoro.
E aos olhos humanos isso parece lindo, maravilhoso, perfeito. E eu converso com muitos jovens aqui, alguns chegam para mim e falam, cara, eu quero namorar, como é que eu faço? Eu preciso cortejar, a Lagoinha faz isso, faz aquilo, o que a Lagoinha faz? Qual que é a visão da Lagoinha e tal? E eu explico para eles, eu falo, irmão, eu cortejei. Eu não beijei no namoro, eu só beijei no altar. Mas eu fiz um propósito baseado com aquilo que Deus tinha falado comigo, irmão. Eu não fiz um propósito aleatório. Então quem vem falar comigo, eu falo, irmão, isso não é bíblico, não está na Bíblia para você cortejar, isso não é visão da igreja, isso não é nada, isso é algo que está dentro do meu coração e dentro do coração da minha esposa. Por isso que a gente fez isso. Mas tem gente, irmão, que quer passar uma imagem e fazer um propósito que não vai cumprir. Então, por exemplo, se esse propósito estivesse só no coração da minha esposa, da Stephanie, e no meu não, provavelmente a gente ia afirmar um propósito com Deus que a gente não ia cumprir. Quem ia se frustrar? Frustrar? Eu? Mas eu que fui cabecinha, irmão. Porque se eu sei que eu não vou cumprir com esse propósito, por que eu vou firmar isso? Então, o que eu quero dizer para você é que ao decorrer da sua jornada, da sua caminhada, acontecimentos fizeram com que você perdesse a sua essência, fizeram com que você perdesse aquilo de mais precioso que você tinha, aquela menina extrovertida, sorridente, alegre, feliz, aquele homem radiante, aquele homem inocente, aquele homem que Deus criou. Porque os desafios, a verdade é que a vida nos dá desafios que a gente não, às vezes acha que não consegue suportar. Isso de alguma forma atrapalha a nossa jornada, atrapalha a nossa cabeça fica confusa, a gente não sabe o que fazer, e de repente a gente fala, meu Deus, e agora? Eu estou sem rumo, eu estou sem destino, eu não sei o que fazer. Mas eu quero falar para você nessa noite, que é noite de você voltar à sua essência, sim ou não? Amém? Quem está comigo? Irmãos, Marcos capítulo 14, versículo 28 e 29, não, esse já foi, perdão. Mateus 26, capítulo 69, versículo 69 e 75, é a última mancada de Pedro. E ali Pedro nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Ao longo da nossa jornada, nós passamos e perdemos a nossa essência, passamos por desafios, barreiras gigantes, e eu acho que ali foi o estopim para Pedro, ali acabou para Pedro. Ao todo tempo, irmão, Pedro tentou defender Jesus de alguma forma, cortando a orelha do soldado, falando que ia para a cruz com ele, enfrentou vários desafios, viveu vários milagres, e por último, Jesus fala para Pedro, cara, você vai me negar 3 vezes, para de falar isso, você não vai cumprir com o que você está falando. E acontece aquilo que Jesus falou. E ali Pedro, a Bíblia fala que Pedro sai e chora amargamente. Irmão, a essência de Pedro já era. Pedro estava destruído, era um cara que não tinha mais esperança, porque a esperança dele foi para a cruz e ele não cumpriu nada daquilo que ele estava falando. Ele não obedeceu nada daquilo que estava sendo falado. Foram 3 anos com Jesus discipulando, Jesus fazendo isso, fazendo aquilo, e de repente tudo aquilo que Jesus fez em 3 anos foi por água abaixo na vida de Pedro. E eu vejo que na nossa vida não é diferente da de Pedro. Pessoas investem, Jesus acredita em nós. Nós vivemos tantas coisas com Jesus, tanta experiência, Santi. Tanta experiência, irmão, que a gente vive com Jesus. E acontece que chega um tempo da nossa vida que a gente fala, Oséias, cara, não dá mais. Não quero mais. Ser crente é difícil. Ser crente é desafiador. Foi isso que Pedro fez quando ele negou Jesus 3 vezes. Foi isso, Pedrão. Ele falou, cara, não. Ele é parecido, Gui, com esse cara? Não, nem sei quem é. Não, mas você anda igual ele? Não, pelo amor de Deus, nem sei. E é isso que nós fazemos muitas vezes dentro do nosso trabalho,
dentro da nossa casa, dentro da nossa faculdade, porque a essência que a gente recebeu lá no começo se perdeu. Irmão, cadê aquele Pedro feliz, cheio de esperança, cheio de vida, cheio de expectativas? Cadê aquele Pedro que topava tudo? Cadê aquele Pedro que ia para cima, que defendia com unhas e dentes? Cadê aquele Pedro que amava? Cadê aquele Pedro que era melhor que todos? Cadê aquele Pedro? Cadê? Cadê Isa? Pedro está agora chorando amargamente. Dentro dessa introdução e desse contexto, quero trazer 4 aplicações para nós. A primeira aplicação que eu quero trazer para nossas vidas é: quando perdemos a essência, voltamos para a nossa vida medíocre. Irmão, é verdade que quando Pedro negou Jesus 3 vezes e ficou chorando amargamente, ele estava sem rumo, sem essência, sem nada. O que ele começou a fazer? A Bíblia fala que Pedro voltou a pescar. Então ele volta a ser uma pessoa normal. Aquele Pedro extraordinário, que teve a sua identidade mudada de Simão para Pedro, uma rocha. E Jesus fala que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Cadê? Ele voltou para a sua vida normal, pescar. E isso acontece com a gente também, quando a gente perde a nossa essência, irmão. A gente quer largar tudo, chuta o balde. A gente volta para as nossas práticas normais. A gente volta para a nossa rotina normal. A gente volta a fazer o que a gente fazia antes. Antes de conhecer Jesus, a gente volta a sentar na mesma mesa que a gente sentava, com os mesmos ambientes que a gente frequentava, com os mesmos amigos. E aí a nossa essência vai cada vez mais por água abaixo. Então a primeira aplicação que eu quero fazer para você, e para você identificar isso nessa noite: se você está voltando para a sua vida normal, irmão, se você não é mais aquela mesma pessoa, Caio, do começo, apaixonada, topava tudo para fazer com Jesus, evangelizava até o lençol que você estava dormindo à noite, já pregava para Jesus ali e o lençol voltava ainda, acreditava? É a noite de voltar à essência, irmão. É a noite de a gente voltar aquilo que Deus nos estabeleceu lá no começo da sua jornada cristã. O segundo aplicação que eu quero fazer com vocês é que quando a gente perde a essência, nós deixamos de acreditar nos propósitos eternos. Pedro, por muitas vezes, Jesus falava que ia morrer. Pedro tentava impedi-lo. Ele estava fazendo o quê? Deixando de acreditar na eternidade, naquilo que Jesus tinha para ele. Todas as vezes que Pedro tentou fazer alguma coisa para impedir Jesus, ele estava deixando de acreditar na eternidade. E Deus falou para ele: ei Pedro, eu tenho um propósito grande na sua vida. Mas mesmo assim ele não queria acreditar. Então quando a gente começa a perder a essência, irmão, os nossos propósitos eternos ficam de lado. Nós deixamos de acreditar naquilo que Deus prometeu. A gente recebe promessas, a gente recebe muitas coisas de Jesus e a gente perde tudo. Pode ver, você deve conhecer algum amigo que de repente, pela pressão da vida, colocou a culpa em Jesus, saiu da igreja e hoje está no mundo, e o cara tem um talento surreal. A menina, a mulher tem um talento surreal. Quem não conhece aqui? Eu conheço, eu tenho vários amigos, irmãos. Eu tenho vários amigos assim. Ele perdeu a essência. Muitas vezes nós ficamos cegos e paralisados espiritualmente. É verdade que quando a gente perde a essência, a cegueira espiritual vem sobre nossas vidas. A gente só começa a enxergar defeito. A gente começa a negar Jesus. A gente fica paralisado, só reclamando daquilo que as pessoas estão fazendo. Irmão, hoje é noite de voltar à essência. Vira para a pessoa que está do lado e fala: hoje é noite de voltar à essência. Essa palavra mexeu muito com o meu coração. Eu falei: Deus, meu Pai do céu,
Terceira aplicação que eu quero fazer com vocês é que quando perdemos a essência, deixamos de fazer a diferença. É verdade que Pedro ele teve 3 oportunidades de fazer a diferença antes de Jesus morrer. Ali onde ele nega 3 vezes, era a oportunidade de ele chegar e falar assim: Diogo, ei, esse cara estava comigo e ele salvou a minha vida. Quando eu estava lá no barco pescando peixe, ele falou: larga tudo e vem ser pescador de homens. Ele teve 3 oportunidades, João, mas as 3 ele negou. 3 oportunidades de fazer a diferença e não fez, Isa. Não fez. Quantas oportunidades nós tivemos de fazer a diferença na vida de alguém e muitas vezes nós não fizemos porque a gente estava sem essência. Sabe, irmão, quantas vezes as pessoas chegam até nós precisando de uma palavra de vida, precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de direção, e às vezes a gente ignora, a gente larga, deixa pra lá, não faz aquilo que dá, a gente sai, a gente se esconde, a gente foge, e aquela pessoa muitas vezes precisava de uma palavra só: Jesus te ama, às vezes um abraço. Quantas vezes negamos Jesus, irmãos? Quantas vezes deixamos de fazer a diferença e acabamos matando Jesus em nosso coração e no coração das pessoas? Para refletir, irmão. Quantas oportunidades você teve de fazer a diferença falando de Jesus, só que Jesus estava morto no seu coração e você acabou matando no coração da pessoa também? Sabe, irmão, essa palavra mexeu muito comigo, porque eu já fiz muito isso. Muitas vezes a gente deixa de falar de Jesus. Às vezes a gente está preocupado com o nosso próprio ego, com o nosso próprio dor, e a gente acaba matando a pessoa que está do nosso lado. A gente acaba matando a pessoa que está lá. Ao invés de a gente encorajar, a gente dá uma palavra de fé. Não faz isso não. Não serve na igreja não, cara. Aquele líder lá, pelo amor de Deus. Aqueles voluntários lá, pelo amor de Deus. Não faz isso não. E a pessoa está cheia de ânimo, porque ela acabou de aceitar Jesus, fez curso de transferência, fez curso de voluntários, ela está naquela essência, na primeira chamada de Jesus, e ela fala: Felipe, como é que eu toco guitarra? Não vai com o Felipe não, pelo amor de Deus, você não conhece a vida do Felipe não. Não, então eu vou pro baixo, não, vou tocar baixo, vou servir no louvor, não faz isso não, Gabriel, pelo amor de Deus. A gente acaba matando Jesus, porque ela não está fazendo pro Gabriel, irmão, ela está naquela essência que ela recebeu de primeiro amor, e ela quer servir a igreja, e a gente acaba matando isso. Quantas pessoas deixamos de alcançar por conta do nosso exemplo? Quantas pessoas deixamos de alcançar por conta do nosso exemplo na faculdade, irmão? Por conta de exemplo no nosso trabalho. Tem gente que aqui na igreja é um santo pro trabalho de misericórdia. Fala palavrão e tudo lá, irmão. Sabe? Essa é a noite de você voltar à essência daquilo que Jesus fez na sua vida, a essência daquilo que Ele te chamou lá no barquinho, quando você estava lá no barquinho. Ninguém estava te vendo, mas Ele estava lá olhando para você. E a quarta e última aplicação que eu quero falar com você é que para cada essência perdida, Jesus tem uma graça. Irmão, para cada essência perdida, Jesus tem uma graça de perdão. Jesus, quando chamou Pedro pela primeira vez, Ele não viu um homem qualquer. Jesus, quando foi chamar Pedro pela primeira vez, Ele não foi impossível. Jesus, quando Ele foi chamar Pedro pela primeira vez, Guilherme, Ele não falou qualquer coisa. Ele não tomou aquela decisão impossível. Mas Ele enxergou um homem que ia fazer a diferença. Ele acreditava em Pedro.
Ele acreditava no potencial de Pedro. Por isso que ele chamou Pedro, senão ele não tinha chamado, irmão. Quando Jesus chamou Pedro, ele não falou assim: ai, que coitadinho, né? Tá pescando, não pegou nada hoje, não tem nada para fazer agora, que não pegou peixe, eu vou chamar para andar comigo. Jesus não faz nada sem propósito, irmão. Jesus tem um propósito para cada vírgula da sua vida. E é verdade que muitas vezes a gente acha que Jesus não nos ama. Muitas vezes a gente acha que nós não temos um propósito de vida. Muitas vezes a gente fica perdido naquilo que a gente vai fazer. E quando a gente está sem essência, isso potencializa, isso agrava mais, isso se torna mais profundo, porque a gente fica sem saída, a gente não sabe para onde ir. Mas eu quero falar para você nessa noite, assim como Pedro, assim como Jesus voltou para restaurar a essência de Pedro, Jesus está restaurando a nossa essência hoje. Irmão, Pedro estava ali amargo, o coração, sabe, doído. Pedro estava ali com o coração despedaçado, falou: cara, o que eu fiz? A pior escolha da minha vida foi ter negado Jesus. Mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, e algum versículo fala: manda chamar Pedro. E nessa noite Jesus fala: manda chamar o Davis, manda chamar o Moisés, manda chamar o Guilherme, o João, o Pedro, a Júlia, a Isa, a Lari, manda chamar a Vika, a Thaís, manda chamar a Tamires, manda chamar todo mundo. Jesus está aqui nessa noite falando: ei, vem como Pedro veio. Irmão, para cada essência perdida, Jesus estende a sua graça. Para cada erro que você cometeu durante a sua jornada, Jesus tem uma graça de perdão. Jesus está aqui nessa noite falando: ei, você não é um acaso, você não veio do nada, você não aconteceu em uma noite, você não veio de uma forma do nada assim, não. Você tem um propósito. Eu criei, Sandy, você desde o ventre da minha mãe, você tem um propósito. Eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito, um destino para você. Toda a essência perdida, toda a mancada que você deu, que por algum motivo você perdeu a essência, Jesus nessa noite vai restaurar, e você vai voltar a fazer tudo aquilo que você fazia, com amor, com paixão, com dedicação, com essência, com fogo, cheio do Espírito Santo, irmão. Ei, irmão, essa é a noite de você voltar à essência. Jesus está te chamando para viver o melhor dele nessa terra. Jesus está te chamando para você viver os propósitos, os sonhos. Deus está te chamando para você viver algo sobrenatural com Ele nessa noite. Você não é um acaso, você não nasceu do nada, você não nasceu de uma noite que aconteceu de repente, irmão. Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você é uma amada, você é uma mulher linda, prometida, você é uma mulher abençoada. Deus tem um propósito abençoado para você. Você não é um homem qualquer. Jesus te escreveu, Jesus te desenhou, Jesus pensou, Jesus fez tudo lá no céu, e você veio todo planejado aqui na terra com um propósito, com uma missão. Jesus te amou desde o ventre da sua mãe, meu irmão. Você crê nisso? Se coloque de pé no seu lugar. Eu estou quase finalizando. Irmão, olha para mim. Eu só vim aqui nessa noite para falar para você que há uma graça de perdão sobre sua vida. Hoje é noite de você voltar na essência que Deus derramou sobre você no início da jornada de fé, quando você levantou a sua mão
declarou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sabe, irmão, às vezes a caminhada cansa, é tanto problema na nossa vida. Eu acredito que para Pedro não foi diferente. Ele falou: caramba, eu que mais firmei propósito com Jesus, fui o que mais neguei. Eu fui o que mais falei para Jesus que ia fazer as coisas, e fui o que mais falhei com Ele. Sabe, irmão, quantas vezes você firmou algum propósito e hoje você está cansado de tudo? Talvez você veio nesse culto e falou: cara, eu vou lá só porque estão me chamando, sem propósito nenhum. Mas para cada essência perdida, Deus tem uma graça de perdão. Feche seus olhos, vamos adorar.